Quando nós buscamos ajuda profissional, a gente compartilha com o profissional a ponta de um iceberg. Isso significa que por trás daquela queixa de um mal-estar, um embrulho no estômago, uma ansiedade, tem muita história. Muitas vezes você pode aplicar as técnicas, estratégias que você tem com o teu cliente e ainda assim você não consegue observar as consequências esperadas de um processo de trabalho. Você pode, às vezes, se sentir perdida na condução. A terapia comportamental dialética tem uma ficha que traz uma proposta de análise de links perdidos para a gente colocar no papel, analisar o problema em questão, a queixa do nosso cliente e entender quais são os fatores aí que talvez podem estar passando de maneira desapercebida pela nossa atenção. Então, toda vez que você se sentir perdida na condução do teu caso, feita a análise conceitual daquela queixa, e aí você pode usar a terapia cognitivo-comportamental, você pode usar a terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética, ou a FAP. Independente da abordagem que você utilizou, às vezes até mesmo mais do que uma, para organizar os dados do teu cliente, é importante, quando você não está alcançando as consequências que você espera a partir do trabalho que você realiza, esse distanciamento. Você pegar essa ficha de trabalho que eu coloco aqui disponível, colocar qual que é o problema do paciente que ele está trazendo. Um problema de ansiedade, um mal-estar. Quando que esse problema começou? Ou seja, a gente vai mapear tudo o que aconteceu antes, né? Qual foi a primeira vez que ele teve aquela situação que desencadeou aquele problema, aquela queixa principal? O que estava acontecendo na vida dele naquele momento? Ou seja, quais são os fatores de vulnerabilidade que talvez estavam presentes aí, que tornaram o paciente mais sensível a algum gatilho que desencadeou a queixa principal? O importante nesse movimento de abertura, quando a gente coloca no papel, é a gente mapear tudo que antecede o problema, a queixa do paciente. Por quê? Muitas vezes a gente não identifica que existe uma correlação. É importante lembrar que o cérebro, ele aprende por associação. Então, se eu estava passando por um determinado momento da minha vida, estava na faculdade, estudando, fazendo meu trabalho de conclusão do curso, e aí eu perdi uma pessoa muito querida, e aí eu comecei a ter crise de pânico. Às vezes eu tenho dificuldade de estudar, às vezes eu tenho dificuldade de me engajar em uma segunda faculdade, uma segunda formação, e aquilo, na verdade, era um fator de vulnerabilidade que estava ali presente no momento em que aconteceu a perda, que foi gatilho para o problema-chave. Ou seja, em um primeiro momento, eu poderia dizer que a faculdade não tem correlação nenhuma com a crise de pânico. Mas pode ser que sim, pode ser que exista aí uma associação possível. Por isso é importante a gente mapear todos os eventos que antecedem o início do problema e todos os eventos que aparecem depois daquele problema, daquela queixa do teu cliente. Também é importante colocar as habilidades do teu cliente. Se o teu cliente chegou até você com uma queixa pedindo ajuda, é porque ele tem habilidade. Ou seja, ele conseguiu identificar que ele tem um problema que ele não consegue resolver, ou seja, há problemas que ele consegue resolver, ele não está conseguindo resolver. Ele identificou que ele precisa de ajuda e chegou até um profissional pedindo ajuda. São habilidades envolvidas para fazer esse movimento comportamental. Então, mapear essas habilidades, compartilhar com o paciente isso, vai fazer muita diferença. Isso também fortalece o paciente e torna ele sensível a perceber quais são os repertórios que ele já tem para lidar com aquela queixa, com aquele problema. Uma vez mapeado isso, colocado no papel, você pode ir melhorando aí a tua análise, olhando para a tua conceitualização de caso, que a gente pode desenvolver aqui diversas formas, né, de conceitualizar o caso, e explorando talvez os links perdidos, eventos perdidos. Você pode voltar com o paciente, compartilhar que algo ali precisa ser analisado, que não está fechando, que você gostaria de entender melhor. Isso faz diferença na condução. Comenta aqui se isso faz sentido, se você já passou por alguma situação que você estava se sentindo travado, que colocar no papel
qual que é o problema, quais são os antecedentes, quais são as consequências, quais são as habilidades que o teu cliente traz, se isso faz sentido, se fez já diferença para você. Deixo a ficha aqui do livro Terapia Comportamental Dialética para vocês visualizarem como que é feita essa busca de links, talvez, que tenham ficado pelo caminho, peças de um quebra-cabeça que às vezes a gente precisa investigar um pouco mais para encontrar.